Fazer nosso social media aí. Oi, gente! Estamos de volta aqui no nosso podcast. Sejam muito bem-vindos. Agora eu recebo uma das vozes mais qualificadas do turismo brasileiro quando falamos de futuro, sustentabilidade e clima. Jaqueline Gil, CEO da Ampliamundo, conselheira internacional, palestrante, doutoranda em desenvolvimento sustentável pela UNB, onde pesquisa justamente clima e turismo. Jaqueline também foi diretora de marketing internacional, negócios e sustentabilidade da Embratur, período em que ajudou a posicionar o Brasil no cenário global com muito mais estratégia e inteligência. Então é uma honra receber você aqui, Jaqueline. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada, Vitória. A honra é toda minha. É uma alegria enorme não só conhecer Monte Verde, como estar participando da primeira edição dessa feira que está sendo tão importante para essa temática de turismo de inverno no Brasil. Que legal. Jaqueline, como foi sua chegada aqui em Monte Verde? A cidade te acolheu? O destino te acolheu? Qual foi a sua experiência? Nossa, demais. Eu cheguei ontem, a gente veio de carro de Guarulhos até Monte Verde. Já na estrada, a felicidade de começar a ver as araucárias assim já me abriu um sorriso, porque aquece eu adoro. O coração. Exatamente. Né, eu adoro esse clima de montanha, eu adoro esse ambiente com pinhão, com araucária de forma natural, né? Ali parte do ecossistema. E quando a gente desceu do carro, aquele friozinho gostoso, assim, parece aquela temperatura planejada para estar agradável, né? Uhum. E foi uma noite deliciosa, fria e quentinha ao mesmo tempo, com a infraestrutura aqui. Exatamente, com a infraestrutura de bastante tranquilidade e também de bastante qualidade que Monte Verde oferece. Sim, agora a gente está nesse clima natalino, né? Que traz já uma atmosfera diferente. E eu acredito que esse clima natalino com esse clima de frio, essa neblina, assim, completa muito mais, né? Um ao outro. Que legal. Jaqueline, conta um pouco pra gente. Sua palestra fala muito sobre turismo em um contexto de mudanças climáticas, né? O que está mudando no mundo, assim, para o nosso espectador entender? E principalmente para os destinos turísticos. Claro. Olha, Vitória, esse tema do clima, ele de fato não é um tema novo. Desde o século XVIII, século XIX, já tem pesquisa sobre isso, ainda que incipientes. E elas vêm evoluindo e se intensificaram muito no final do século XX, porque de fato as mudanças começaram a impactar, de certa maneira, regiões, comunidades, territórios, cidades e principalmente negócios. Uhum. E ela se deriva de um fator muito conectado entre todos os continentes, entre todas as pessoas, que é o seguinte: começa no degelo, então dos dois polos, aquela geleira vira água, o mar sobe o seu nível, desregula o ciclo das águas, que era até então conhecido e foi uma estabilidade durante muitos milhares de anos. E o desregular desse ciclo das águas, junto com o aquecimento da temperatura, passa a desregular as correntes, passa a desregular os ventos, e a temperatura passa a desregular a forma como o nosso ecossistema, a forma como a gente produz alimentos e a forma como a gente estruturou a nossa infraestrutura, aí dizendo de forma ampla, tanto o transporte ferroviário até uma produção de alface, por exemplo, tudo é impactado. Sim. Nada mais passa ileso. E aí, quanto mais próximo da linha do Equador, o que eu quero dizer com isso é quanto mais próximo a gente está da região mais quente da Terra, pior vai ficando. Né? Porque quem já era muito quente vai ficar extremamente quente. Mas também existe o lado possível de que novas oportunidades surjam, porque em países onde grande parte do território permanece sob o gelo, por exemplo, Rússia, o sul da Argentina, países da Escandinávia, norte do Canadá, esses países tendem a ganhar território, né? Tendem a ganhar terras que se tornam produtivas para alimentos, para vários outros tipos de culturas. Então, também tem um lado desafiador, sobretudo próximo à linha do Equador, onde nós estamos, né, o Brasil e os países que a gente chama de tropicais ou de baixa latitude, mas também tem oportunidades, né? Uhum. E essas oportunidades, quando ameniza-se o gelo em algumas localidades, surgem novidades. Sim, muito interessante. Então, assim, como você enxerga a oportunidade para destinos turísticos como o nosso, destinos de montanha, destinos que estavam antes muito ligados a um período específico do ano, né? De alta temporada, somente o inverno, assim?
Eu acho que a oportunidade ela se expande, na verdade. O inverno vai continuar sendo, obviamente, um ponto muito importante e um pico dessa sazonalidade por razões normais, inclusive por razões naturais e conhecidas, inclusive relacionadas a férias, né, escolares, férias das famílias. No entanto, a tendência, já se tornando realidade, é as pessoas passarem a evitar locais muito quentes. E além de se evitar locais muito quentes, evitar também regiões que estão sofrendo estresse climático naquele momento. Por exemplo, a Amazônia cada vez mais está tendo seu período de seca prolongado. O que significa isso? Que aquelas pessoas que pretendiam ir para a Amazônia tendem a deixar de ir para a Amazônia e precisam deixar de ir para a Amazônia no período da seca. Por quê? Não tem como acrescentar pessoas lá para gerar um novo conflito por acesso à água potável, inclusive, com a população local. Sim. Não é possível a gente fazer um movimento, né, economicamente ativo para levar mais pressão àqueles recursos naturais que já são escassos. Por outro lado, a época dos incêndios. Sim. Em regiões como Cerrado, como Pantanal, inclusive em algumas regiões de Mata Atlântica, a gente vem acompanhando várias regiões do Brasil de Mata Atlântica, interior de São Paulo, Serra Capixaba, aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né, o fogo está se prolongando em várias regiões. Essas regiões não tem como receber turista nesse período. Né? Então, o que acontece? Esse fluxo de pessoas que estava disposto, que teria planejado ou que planejaria viagens naquele período, vai precisar procurar outras localidades. E, além disso, o calor já vai ser tão abundante por longos períodos do ano que quando a pessoa tiver uma pausa ou conseguir fazer uma pausa, um trabalho híbrido e algum movimento de conectar viagem de trabalho com lazer, a tendência as pesquisas indicam, a busca por climas amenos. O que eu quero dizer com isso? Que localidades que se consolidaram a partir de uma imagem de clima de inverno, agora a gente pode até, dependendo da época do ano, chamar de clima ameno, tendem a se consolidar ainda mais. Ainda mais. Fuja do calor um pouco, né? Exatamente. Fuja do calor, fuja do fogo, fuja da seca, né? Fuja dos estresses climáticos. Ou então, em determinadas situações, o que nós chamamos das zonas de alta vulnerabilidade, que são aquelas zonas onde os eventos climáticos críticos tendem a acontecer com mais frequência. Por exemplo, deslizamento de terra por muita chuva, enchentes, grandes enchentes. Ninguém quer ir para Gramado, por exemplo, e na época da chuva e correr o risco de ficar ilhado, né? Estou falando Gramado porque é um destino também que se trabalha com a temática de inverno, que também trabalha com a temática de frio, e que está reconstruindo uma imagem porque há um ano ficou embaixo d'água. E aconteceu alguns grandes deslizamentos, né? No Rio Grande do Sul, sim. Desabarem até ruas. Pois, então... Não necessariamente em Gramado, né? Mas em outras regiões brasileiras, sul da Bahia já passou por isso, né? Com a elevação ali do nível do mar e muita chuva, por exemplo, ali na região de Ilhéus, Itacaré, há 2, 3 anos, litoral norte de São Paulo, no verão de 2023. Então, a gente tem aumentado a recorrência de eventos climáticos críticos com impacto no turismo. Né? O litoral norte, quando sofre um deslizamento de terra de grandes proporções no mês de fevereiro, na véspera do carnaval, necessariamente atinge um grande número de turistas. E aí ninguém quer sair de casa para sofrer os impactos e as consequências e tudo que vem depois disso de um evento climático crítico. Né? Então, busca-se por segurança. Cada vez mais, essa é a realidade. Sim, faz muito sentido mesmo. E, Jaqueline, assim, me perdoe, às vezes, a ignorância das minhas perguntas, tá? Mas, por favor, de forma alguma. É expert no assunto. Então, eu queria te perguntar, na mesma proporção que vai ficar mais quente, você acha que também em contramão a isso também teremos invernos mais rigorosos, por exemplo? Sim, existe um desequilíbrio daqueles períodos e daquelas temperaturas com certa estabilidade que nós estávamos acostumados. Né? Então, nos últimos milhares de anos, é o que a gente chama de Holoceno, foi quando as temperaturas na Terra, nas determinadas regiões e as suas latitudes foram se estabilizando. O que acontece é que essa estabilidade agora já mudou de órbita. A estabilidade não necessariamente é como nós conhecemos. A época da chuva está ou mais prolongada ou mais curta, a época da seca necessariamente mais longa em muitas regiões, a época do calor ainda mais calor, e isso gera impactos em efeito dominó. E a gente ainda não sabe que, conforme a temperatura vai aumentando, e a gente deve chegar a 2 graus em breve de aumento da temperatura em relação ao período pré-industrial,
Já se sabe ali na ciência mais ou menos o que vai acontecer, mas conforme a gente vai aproximando dos 3 graus e chega aos 4 graus, a gente não sabe. Não sabe o que pode acontecer. Não, a ciência só indica com muita consistência de que é um alarme, porque é um cenário catastrófico. Sim. Hoje, realmente, a gente não consegue muito prever mais, né? Ter essa previsibilidade de que nessa época do ano realmente é assim o clima, né? Cada dia, às vezes, está de um jeito. Um dia tá muito calor, daqui a pouco no outro dia fecha o tempo. Sim. E a gente vê essa instabilidade já muito presente no dia a dia. Legal. Jaqueline, você esteve na última COP30. Você quer atualizar um pouco a gente sobre o que tem sido falado por lá? Claro. Olha, a COP30 ter acontecido no Brasil foi para nós que trabalhamos com a temática de clima e de turismo muito estratégico, por 2 motivos. Primeiro, porque foi a primeira vez em que ela aconteceu na Amazônia, que é um destino turístico carro-chefe brasileiro, é o destino na ótica do turismo em que nós trabalhamos com as soluções de base de natureza mais reais, mais concretas, palpáveis, tangíveis, as pessoas podem ver, podem sentir, podem experimentar aquele processo. E, além disso, o Brasil é necessariamente não só o país que começou a temática climática no âmbito global, foi aqui que foi assinada a Convenção Internacional do Clima, que a gente chama tecnicamente de Convenção Quadro das Nações Unidas para a Mudança do Clima, foi em 1992 na cidade do Rio de Janeiro, essa assinatura. Então, era, de fato, a primeira vez que o evento da governança global climática criada no Rio de Janeiro voltava ao Brasil. E, quando esse evento voltava ao Brasil, nós sabemos que no Brasil não discute-se apenas problemas, discute-se também soluções. Nós somos um celeiro de soluções para a questão climática há muitas décadas. Vou dar alguns exemplos. Saiu do Brasil um grande programa de biocombustíveis desde a década de 1970 e 1980, que são os biocombustíveis à base de etanol, né, à base de cana-de-açúcar. Essa é uma grande solução para a questão climática. É do Brasil grande parte das pesquisas que identificam soluções para a produção agropecuária sob estresse climático, para a produção de alimentos sob estresse climático, concentrado muito na Embrapa, mas não apenas. Está no Brasil grande parte das soluções que já saem sobre motores elétricos para veículos motomotores. A gente tem uma grande capacidade de produção de energias renováveis e alternativas aqui no país, como pouquíssimos países do mundo têm, né? A gente não é um país pequeno nas soluções climáticas. Então, a gente mostrou ao mundo, lá na COP30, de forma ampla, mas também no turismo, que nós conseguimos, sim, fazer uma transição da economia que vivemos hoje, que chamamos de economia intensiva em carbono, ou seja, uma economia poluidora, né, que prejudica o clima, que aquece o planeta. E a transição para uma economia de baixo carbono, que é aquela com menor impacto, com menor capacidade poluidora e que vai segurar a temperatura onde a gente está, até a gente conseguir reverter essa curva e voltar a reduzir essa temperatura, o que precisa ser feito nesse contexto de transição, grande parte das soluções saem da ciência e a implementação com questões que temos e temos aqui no Brasil. Incrível, incrível. O Brasil tem talvez um pouco de... falta, eu acho, mais atenção do brasileiro para enaltecer esses feitos do Brasil, né? Realmente, todas essas novidades assim que você comentou agora, eu não tinha escutado falar, né? Alguma coisa por cima, assim, mas perceber que realmente o Brasil está saindo na frente de tudo isso é um orgulho para nós como brasileiros, né? Muito interessante. Com certeza, mas com certeza. E no tema do turismo, para a gente também faz muito sentido essa discussão, porque nós somos um país de longas distâncias dos principais centros emissores de turistas, o que significa que nós dependemos do transporte aéreo ou marítimo, sim, que hoje está baseado nos combustíveis fósseis, então hoje são grandes emissores de gases de efeito estufa. Nós dependemos destes transportadores para seguirmos no turismo internacional e também no turismo doméstico, dadas as nossas proporções continentais. Então, essa discussão acontecer no Brasil, ela nos dá a oportunidade de definir rumos da solução. Então, quais serão os rumos da solução? Nós já sabemos que também temos uma lei desde 2024 que, para a aviação civil, a gente precisa criar o combustível sustentável da aviação, da sigla que chamamos SAF. E hoje, os produtos, os recursos mais poderosos para a produção desse combustível sustentável de aviação são macaúba, por exemplo, e toda a biomassa
oriunda da produção agropecuária. Então, nós temos isso em abundância. Sim. Né? Tanto a macaúba quanto a produção agropecuária aqui no Brasil. E a gente já entendeu que é necessário colocarmos esforços, atenção e acelerarmos essa produção de biocombustíveis da aviação para a gente continuar tendo turismo, né? Sim, muito interessante. Que legal. Esse olhar sobre tudo isso. Você acha que já tem destinos aqui no Brasil que estão se preparando para essas mudanças climáticas? Olha, tem alguns, em muito menos proporção, em muito menos número do que poderíamos estar muito mais avançados, mas eu acredito que a COP30, tendo acontecido no Brasil, e a série de discussões que vai acontecer, vai acelerar essa possibilidade. Mas eu vou dar o exemplo, por exemplo, de Bonito, no Mato Grosso do Sul, que foi o primeiro destino de ecoturismo a se certificar como carbono neutro no planeta. E a certificação, de fato, é só uma etapa do processo. O que eles precisam agora é manter essa certificação, fazendo a tarefa de casa, sendo vigilantes cada dia mais em relação aos gases de efeito estufa que eles deixam de emitir e que eles também sequestram da atmosfera, ou seja, além de exatamente, não emitir, exatamente, né? Além de deixar de poluir, eles também captam esse conjunto de gases que a gente chama de gases poluentes que já está na atmosfera por meio da cobertura florestal. Isso que eu ia perguntar. Como seria esse processo de sequestrar os gases para um destino? Através de território florestal. Cobertura florestal no continente. Então, nós já sabemos, por exemplo, que os biomas sequestram carbono em proporções diferentes. A Amazônia tem uma proporção, a Caatinga, inclusive a Caatinga é uma grande sequestradora de carbono, a Mata Atlântica também, e o principal são os manguezais. Então, no âmbito continental da cobertura florestal, os nossos maiores captadores de carbono nos biomas que nós temos no Brasil são das grandes árvores da Amazônia até os nossos manguezais. E também, quando a gente vai para o oceano, temos os corais que seguram a biodiversidade marinha e, por meio desse ecossistema em harmonia, segura também o impacto das correntes, etc. E o oceano pode se tornar, né, tem condições de se tornar grandes sequestradores de carbono quando o ecossistema está em equilíbrio. Incrível. Que a gente também tem muito coral no Brasil, né? Sim. Do Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, há coral em todo o nosso litoral. E a gente olha pouco para eles. Sim, realmente. Eu acho que ali o nosso mar no Nordeste é uma coisa absurda. Que a gente viaja, às vezes, para longe para ver e não vê uma beleza daquela, uma natureza daquela. Eu viajei no passado para Milagres. Nossa, eu fiquei encantada com os corais lá. Divino, né? Tem uma das maiores barreiras de coral, né? Sim. Que não lembro ao certo quantos quilômetros de extensão, mas ela faz com que tenha uma piscina natural muito grande ali, da costa até a piscina de coral. E a biodiversidade ali, a temperatura da água, assim, é tudo incrível. É fato. Encantada. Da beleza aos serviços ecossistêmicos, né? Sim. A qualidade daquela lógica ecossistêmica marinha, a gente consegue se beneficiar de tudo. Incrível. E hoje a gente também está falando muito sobre destinos regenerativos. Uhum. Né? O que significa isso na prática? E como destinos podem incorporar isso? Uhum. E isso faz sentido? Explica um pouco, por favor. Olha, isso faz muito sentido. Inclusive, na COP30 em Belém, a ONU Turismo, junto ao Ministério do Turismo Brasileiro, lançaram um paper para discussão ampla e internacional sobre regeneração. Então, a gente está chamando de os conceitos regenerativos que vão dominar a nossa operação no turismo. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer o seguinte: a palavra regeneração, ela vem da ecologia, está conectada à biologia, etc., que significa restaurar. Devolver a um ecossistema a vida que ele já teve. No nosso caso, a gente tem grandes espaços degradados no Brasil. Estou falando de terras que foram desmatadas, estou falando de regiões de corais que já morreram em função do calor do oceano. E estou falando de regiões que um dia foram produtivas em alguma determinada cultura, depois aquilo não aconteceu mais, e elas estão precisando de um movimento. Descanso também, né? Exato, e de um movimento que recupere a beleza e a riqueza da biodiversidade original. Então, quando a gente fala de turismo regenerativo,
é nós direcionarmos a economia do turismo, o dinheiro que é investido a partir do consumidor ou do turista que compra uma experiência, que escolhe uma pousada, que escolhe um equipamento de alimentação, seja um bar, seja um restaurante, que esses equipamentos tenham nos seus modelos de negócio estruturas que financiam a regeneração desses biomas. Então, uma experiência de praia, por exemplo, hoje que você pode encontrar em Porto de Galinhas, pode ter duas perspectivas, só para dar um exemplo. Uma é um passeio de jangada puro e simples. Você contrata um jangadeiro, sobe na jangada e faz um passeio contemplativo daquela área, daquela paisagem tanto da praia quanto do mar e o conjunto dos corais que se pode vislumbrar a partir do olhar ali de cima de uma jangada. Então, a gente chamaria isso de um turismo tradicional. Quando feito em volume, inclusive turismo de massa, né? Que, inclusive, é uma prática que a gente precisa revisitar. E um turismo regenerativo, pensando no mesmo espaço ali em Porto de Galinhas, é quando o turista compra um passeio de jangada, que não é simplesmente um passeio de jangada. Ele vai também passear na jangada. Mas neste contexto, ele vai ser orientado ou pelo jangadeiro ou por um técnico do processo de regeneração de corais ali em Porto de Galinhas, e ele vai, na hora da maré baixa, fazer um mergulho altamente tranquilo, 1 metro, 1,5 metro de profundidade, nada mais que isso. Crianças fazem, etc. E no fundo do mar ele vai captar, vai resgatar os coraizinhos quebrados, que são aqueles corais que foram quebrados pela jangada, ou pela rede de pesca, por um barco, ou mesmo por turistas. E quando ele capta esse coralzinho, um bichinho pequenininho assim, né, que fica ali rolando de acordo com o movimento da corrente do mar, a água, e ele fica rolando até que ele morre. E quando o turista consegue pegar esse animalzinho com luva, toda a estrutura bem planejada, coloca num balde, devolve isso ali em cima da jangada e vai até a plataforma ali flutuante, onde é feito, com orientação dos técnicos, o processo de plantio desses corais, assim, no que a gente chama de cama. Interessante, eu nunca tinha escutado falar sobre plantio de corais. É isso, olha que bonitinho. Incrível. Então, assim, você pensa, o turista, ele mergulhou, ele subiu na jangada, ele mergulhou, ele pegou o coral quebrado do fundo do mar, ele colocou no balde, ele cuidou da temperatura do coral nesse trajeto. Quando ele chega nessa plataforma flutuante, ele é ainda o responsável por pegar esse coralzinho do balde, colocar na caminha, no bercinho, sempre orientado. Então, ele vai ali, a gente chama de rosquear, né, que seria o processo do plantio, numa cama que acomoda até uns 100 coraizinhos, mais ou menos. E depois disso, quando ele está repleto de corais, a equipe, junto do turista ou a equipe diretamente, pega essa cama e devolve no fundo do mar, na estrutura onde tem todo o equipamento pronto, para que o próprio ecossistema daquele local ajude esse coral a se regenerar, crescer, criar os pezinhos de volta, de forma que esses pezinhos possam sustentar o coral e ele ser colocado de volta na pedra, né, no arrecife, que é a base dele, o apoio para ele seguir crescendo. E aí, não só o turista faz esse processo com as suas próprias mãos, como ele pode adotar aquele coralzinho, então acompanhar o crescimento desse coral por 1 ano, até que o coral volte à pedra original, né, saia do berçário ali do espaço de cuidados e volte para a pedra original. E ele pode disseminar essa ideia para que muitas outras pessoas que ele conheça façam a mesma experiência. Então, qual é a diferença? Essa empresa que faz esse processo de regeneração de corais, que é de base científica, registrada, patente brasileira, ciência brasileira, criada dentro da Universidade Federal do Pernambuco, essa empresa, ela precisa recuperar os corais quebrados para poder plantar, regenerar, etc. Quando ela não tem a mão de obra do turista, ela vai ter que pagar alguém, né? Então, o turista, além de ele pagar o jangadeiro, além de ele fazer essa experiência, aprender, ver o coralzinho crescendo, ele abaixa os custos da empresa. Exato, assim, tudo colabora. Exato. Né? Tudo faz muito sentido. Exato, assim. então. Além de ser não é só um simples passeio, ele tem uma experiência, ele é educado, né? Ele gera consciência sobre um problema que talvez ele não tivesse antes. Ele vai divulgar isso, ele vai fazer parte e ainda assim vai diminuir os custos dessa organização, né? Tudo, assim, só benefício. Exatamente, né? Então, o modelo de negócios do turismo regenerativo é quando a economia dessa empresa, né, a conta ali dos custos e dos lucros, está baseado na presença do turista, não só pagando a experiência,
como colocando a sua própria mão, dando a sua força de trabalho, diretamente ou indiretamente, vai depender do desenho da experiência, para que a regeneração aconteça mais rapidamente. Né? Então, você pensa, a empresa contratar 2 pessoas para catar os coraizinhos tem um limite de hora homem, porque só pode ser feito aquele trabalho na maré baixa. Quando a gente traz 20 turistas durante o período de maré baixa num dia, também não é muita gente, né? São grupos restritos. Imagina, a gente quintuplica a capacidade de coletar os coraizinhos quebrados do fundo do mar. Então, é um ganha-ganha. É um ganha-ganha e é realmente um olhar que talvez o empreendedor deve começar a prestar mais atenção, né? E incentivar a empreender, porque afinal a gente precisa cuidar do nosso planeta, né? Do meio ambiente. Um pouco disso, assim, que eu escutei o Ronaldo explicando um pouco para mim sobre a gestão da pedra aqui em Monte Verde. E tem momentos da trilha que eles fecham ali um caminho e fazem outro caminho para dar justamente um tempo de regeneração de um local específico. Então, eu achei interessante esse cuidado deles aqui, né, nesse trabalho. Muito bacana. Jaqueline, como equilibrar preservação ambiental com o crescimento turístico e a qualidade de vida do morador? É um desafio? Essa é uma pergunta excelente. Eu acho que esse é o grande lance do bom planejamento do turismo. Quando o turismo acontece de maneira... vai acontecendo de maneira não planejada, a gente tem menos possibilidade de alcançar esse equilíbrio. Porque vai acontecendo, as pessoas, os empresários, as empresas vão sendo criadas e não necessariamente existe uma coesão ali de planejamento para que isso aconteça, com raras exceções. Mas quando a gente planeja, não só é possível, como é a regra. Então, o que nós deveríamos fazer? A comunidade deveria fazer parte desse planejamento de turismo para que o turista não atrapalhe a vida dela, pelo contrário, contribua com as atividades econômicas e sociais e também culturais daquela comunidade. A gente precisa integrar a presença desse turista nas atividades da cidade do que o contrário, né? Então, quando a gente pensa na possibilidade de que o turista cada vez mais quer ser proativo no processo de não só contemplar, mas conhecer e viver aquele ecossistema que só tem naquela região, sim, como é que essa comunidade consegue receber essa pessoa para que ela passe a fazer parte da produção do doce de leite, da geleia, da fruta do local, do mel, do azeite, do queijo. Muito interessante. Do vinho. Essa colocação. Né? E todo mundo, no final das contas, sai com um processo de soma positiva. Sim. Porque quando eu não planejo a presença do turista no meu empreendimento, provavelmente ele vai atrapalhar. Né? Não tem horários definidos, não tem um preço combinado, o meu tempo não está precificado, eu não tenho um processo de ensino ao turista do que eu estou fazendo ali. Provavelmente, quando chegar um turista, ele vai incomodar. Sim. Mas quando isso está desenhado, né, os horários estão demarcados, exatamente, aquele horário que o turista chega é para agregar valor aos produtos locais, todo mundo ganha. Sim. Não, assim, é perfeita. Perfeita, muito cirúrgica na sua resposta sobre a gente prepara o ambiente, né, desenha ali, a comunidade faz parte e o turista se adapta às nossas culturas, às nossas práticas ali, e ele quer viver essa experiência também e é um agrega, todo mundo ganha-ganha. E não essa falta de planejamento e esse crescimento desordenado, onde talvez os turistas comecem a ditar as regras, né, ali e acaba talvez prejudicando o turista, o destino, a natureza ali, gerando algum impacto negativo, né? Muito legal. Achei muito interessante. Exatamente. Jaqueline, o que você tem achado da feira até agora? Olha, primeiro de tudo, eu achei uma ideia brilhante de começar a discussão sobre turismo de inverno no Brasil. É um turismo ainda minoritário no nosso país, mas é um turismo não só importante, como que tende a crescer. Sim. E criar essa marca de turismo de inverno num país que historicamente tem o sol e praia como carro-chefe do seu turismo, tanto doméstico quanto internacional, é necessário. Então, creio que o papel que essa feira cumpre é não apenas juntar um conjunto de empreendedores que estão dedicados a essa temática, como começar um posicionamento que precisa crescer, porque as oportunidades de mercado já estão nos dizendo que elas existem. Né? Então, como é que a gente cresce? Discutindo, planejando, se organizando. Sim, tendo essa troca, né?
Realmente. Exatamente. Muito legal. Jaqueline, assim, foi uma honra. Saúde. Obrigada, desculpa a tosse. Imagina, acontece. Começa a cair aqui o clima também e a gente vai pegando desprevenido. Muito obrigada pela sua presença, por essa troca aqui com você. Assim, abriu a minha visão também. Espero que tenha aberto a visão aí de todos os nossos espectadores também. E incentivado de alguma forma, né? Então, se você puder deixar uma mensagem para os nossos empresários locais, para a futura geração, que mensagem você deixaria? Olha, eu creio que a gente passou por talvez umas 2 décadas em que a discussão sobre sustentabilidade ela era opcional. Primeiro ela era embrionária, depois ela era um assunto de nicho, depois ela era um assunto chato, depois ela começou a crescer, depois ela virou um assunto dos jovens, depois ela virou importante por conta principalmente da pauta de ESG que se organizou no setor privado. Mas agora a gente precisa olhar para o tema do clima como um grande problema que a gente precisa resolver juntos. Como uma prioridade, né? Exatamente. A ciência já sabe que esse é o nosso principal desafio deste século. Qual é o principal desafio deste século? As mudanças do clima. Então, como ele impacta diretamente no turismo e o turismo também impacta nele, porque o turismo tanto emite gases de efeito estufa como sofre as consequências dos impactos do clima, não mais a gente precisa tratar esse assunto como alternativo. Este assunto cada vez mais precisa ser central. Central nas nossas metas, central nos nossos investimentos, central no planejamento das nossas experiências e, mais do que isso, central para a proteção das pessoas. Né? Como a gente falou aqui agora, deslizamento de terra impacta a infraestrutura, sim, mas impacta vidas. Sim. Seca na Amazônia impacta o rio, sim, mas impacta vidas. Fogo no Pantanal, na Mata Atlântica, nas serras, impacta sim a biodiversidade, mas impacta vidas. Então, nós estamos falando de nos proteger, né? E é sobre o nosso futuro neste planeta. Então, creio que cada vez mais este assunto se torna central. Com certeza. Muito bom. E quem gostaria de continuar te acompanhando, saber um pouco mais sobre o seu trabalho, onde consegue te encontrar? Olha, eu acho que o lugar mais fácil é o meu Instagram, que é @jaqueline.gil, Jaqueline simples, sem C, J-A-Q-U-E, Jaqueline.gil. Acho que lá é a minha rede mais ativa. Tá. Agora o Instagram é a nossa principal rede, né? Exatamente. Muito legal. Então, muito obrigada pela sua participação, pela sua contribuição com a feira, pelo seu tempo aqui comigo. Eu espero que você retorne muito para Monte Verde, que seja um segundo lar, que sempre se sinta muito acolhida aqui, que sinta que o destino sempre vai estar aqui para te abraçar. Muito obrigada, Vitória. Foi a primeira de muitas visitas, eu não tenho a menor dúvida. Amém. Muito obrigada. Obrigada a todos Gente, vocês. muito obrigada aqui pela participação e já voltamos.